Eu te amo. Solidão. Pois é, meus amigos, finalmente chegamos na trilogia clássica dos X-Men, né, dirigido aí pelo Bryan Singer, que simplesmente mudaram a história do cinema, cara. Você pode não curtir um filme ou outro, mas é fato, mudou a parada, velho. E apesar dessa trilogia ter momentos muito empolgantes, muito legais como esse, e outros nem tantos, né, meio decepcionantes como esse. Sabe o que acontece com o sapo quando é pego por um raio? O mesmo que acontece a todo o resto. Eu não entendi o que ele falou. Mas no vídeo de hoje vamos continuar aqui o nosso especial, a nossa cronologia com os filmes dos X-Men nos cinemas, com a trilogia clássica do Bryan Singer, né? Que o terceiro filme, inclusive, o confronto final, eu sei todas as falas, cara, porque eu assisti em looping quando eu era criança. Pobre criança eu era. X-Men, o filme. Mas antes de continuarmos, meus amigos, a gente tem que falar aqui do nosso parceiraço no canal Mundo Geek, aquele que é o grande responsável por fazer com que esses especiais aconteçam semana após semana. Que é quem, ó? Binomo. Que demais. Que demais. A Binomo, ela é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, onde através da análise do gráfico você vai ver se ele tende a subir ou descer. Lembrando, é claro, que corre o risco de perda de capital. Mas não só isso, né, cara? A Binomo é um aplicativo simples de se usar para realizar transações e o saque é feito em minutos ou no máximo 3 dias, né? Tanto para sua conta bancária ou para sua conta digital, você escolhe. Tá bom. E para mostrar que isso realmente funciona, meus amigos, eu abri a minha conta da Binomo. Vamos tá no computador. E eu aqui, por exemplo, eu vou investir R$40 na alta desse gráfico que eu já analisei. E observe que o gráfico, né, ele vai subindo, vai descendo, oscilando, isso é normal, tem que prestar bastante atenção nessa parte. E no final, vou lá, investi R$40 e faturei quase o dobro, mano. Faturei R$72. Cara, não tem segredo, eu mostrei, vocês viram. E a Binomo, meus amigos, ela quer ajudar você a investir o seu dinheiro, né? Tanto é que pensando nisso aqui nos seguidores do canal do Geek, eles disponibilizaram aí embaixo, tá no primeiro link da descrição, uma conta demo, tá? Completamente de demonstração com R$4.000 para você poder testar as suas habilidades e estratégias, para aí sim, quando você tiver realmente confiável, você investir na sua conta real. E não só isso, cara, ao utilizar o cupom que vai estar aparecendo aqui na tela, você vai simplesmente duplicar o seu primeiro depósito, né? Ou seja, se você fez 40, você vai receber 80 e assim sucessivamente. Eu só sei de uma coisa, eu sou binomista. E você? Uhul! Hello, my friends, Geek na voz, e a nossa história continua, só que dessa vez lá em 2000, com o primeiro filme dos X-Men sendo lançado, né? Na cronologia, ele vem depois, só que originalmente ele foi o primeiro a ser lançado, que é o X-Men, cara, que é o filme que mudou a história dos cinemas, que abriu portas aí pra todos esses filmes de heróis que a gente vê hoje, e que é um dos melhores dos X-Men também. Porque na história a gente acompanha o jovem Eric, vulgo Magneto, naquela cena lá do Dias de um Futuro Esquecido, que a gente viu na Apolônia, porém o que importa mesmo é que são os dias atuais, cara. O Eric, o Magneto, ele já tá velhinho das pernas. Isso porque, como os anos se passaram, os mutantes eles já existem, já são de conhecimento do povo e, cara, é uma realidade já, velho. Magnífica, não acha? E assim, meus amigos, eu comentei isso lá na primeira parte do nosso especial e já não é novidade pra ninguém que a cronologia dos X-Men no cinema é uma completa bagunça, cara. É uma gororoba sem caldo, é um gato voa da zorra, mas, cara, o Tio Geek tá aqui pra te ajudar, velho. Calma. Isso porque pra gente entender melhor o filme Dias de um Futuro Esquecido, né, que nós vimos semana passada aqui no canal, a gente tem que passar pela trilogia do Bryan Singer, cara. É obrigatório, senão fica incompleta a parada. E aí, após essa trilogia, né, no próximo especial, a gente pode continuar com a Era do Apocalipse e finalizar com a Fênix Negra e o X-Men Imortal. Eu acho que dessa forma dá pra gente entender melhor aqui. Eu também. Mas na história, né, logo de início no filme, a gente conhece a nossa queridíssima vampira, né, que foi inventar de dar um beijo lá no moleque e deixou ele mais paralisado que o Professor Xavier. Você é um idiota. Porém, dias após, né, a vampira, ela se esbarrou acidentalmente com o Logan, lá no Canadá, já que esse sempre era o grande sonho dela, e que agora o Logan, ele tava lutando clandestinamente, né, porém quando eles dois estavam vazando lá do lugar, o Dente de Sabre, ele apareceu e tentou raptar a vampira. Não, e o mais engraçado, né, é que na história dos X-Men como a gente conhece, o Dente de Sabre, ele é o irmão do Wolverine. A gente viu isso no X-Men Origins Wolverine, é o Victor, só que o Bryan Singer, ele ignorou completamente esse fato aqui, eu caguei. Quando eu digo a vocês que os roteiristas de X-Men cheiram Nescau, vocês não botam fé em mim, né? Já ouvi esses argumentos antes.
Mas aí a Ciclopes e a Tempestade apareceram e salvaram a vampira, né, cara? Porém, lá na Câmara, a Jean Grey, ela tava tentando defender a inclusão dos mutantes na sociedade, enquanto o senador Kelly é completamente contra e propôs um ato de registro dos mutantes. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, do outro lado, né, o Magneto, Dentes de Sabre, Mística e o Groxo, eles conseguiram chamar a atenção do Charles pro grande plano que o Magneto iria executar em breve. Afinal, é sempre bom a gente lembrar, né, que apesar dos anos terem passado e o Magneto e o Charles estarem bem mais velhos, mas eles continuam com as mesmas ideologias, cara, o mesmo tipo de pensamento. O Magneto quer o fim da humanidade e o reinado dos mutantes, enquanto o Charles acredita que humanos e mutantes podem conviver em Harmonia lá, mamamá. em harmonia. Eu duvido. Então Logan, ele acordou lá no Instituto Xavier, mais desnorteado que aquela mulher que foi parar lá em Alagoinhas, e rapidamente ele demonstrou um crush pela Jean Grey, né? Pô, Jean essa, lembremos que ela namorava com o Scott Summers, o nosso Ciclopes. Agora, uma das melhores coisas desse filme é a belíssima amizade entre o Wolverine e o Ciclopes. São best friends. Este é Scott Summers, Olá. também chamado Ciclope. Solidão. Ó, já tô avisando aqui, hein, garoto. Segurem suas namoradas porque o Logan tá na área, é talarico. Logan, fique longe da minha garota. Porém, o Magneto, ele raptou o senador Kelly e através da sua máquina ele conseguiu transformar o senador em um mutante, cara. E esse era o grande plano do Magneto, né? Era usar essa máquina em grande escala no centro da cidade e transformar todos os humanos, né, pelo menos os mais importantes que estariam ali na Câmara, em mutantes. Só que tem um porém, meus amigos, porque se o Magneto ele utilizasse esse seu poder na sua máquina em larga escala para poder transformar mais outras pessoas em mutantes, né, além daquele senador que ele transformou, ele iria bater as botas, ele não iria aguentar. Mas se ele tivesse uma cobaia, alguém que tivesse os mesmos poderes que ele, ou que pelo menos poderia simular, como é o caso da vampira, aí ele Poderia. Vai ficar me incomodando, é? Cachorro é foda, velho. Só que tem um porém, meus amigos, porque se o Magneto ele utilizasse o seu poder em larga escala naquela sua máquina, ele não iria aguentar, ele iria bater as botas, como quase aconteceu com o senador Kelly. Então se com uma pessoa o Magneto quase não aguentou, imagine com várias. E aí o plano do Magneto é justamente raptar a vampira para poder utilizar, né, ela como cobaia, e ele transferiu os poderes dele para ela, para que ela pudesse utilizar em larga escala. Aí nesse caso a vampira iria se sacrificar pelo bem do plano maior do Magneto. Tentaram entender aqui porque é uma cheiração absurda de Nescau. Magnífica, não acha? E com isso, o senador Kelly, né, que tanto odiava os mutantes, se transformou em um, apareceu peladão lá na praia, enquanto o Stanley comia um queijo quente, enquanto na mansão Xavier, o Wolverine quase matou a vampira, mano. Só que aí minusou o poder de cura do Wolverine e conseguiu se safar. Isso porque o Logan, né, nesse filme, a gente vai ver melhor lá no X-Men 2, mas logo aqui no início a gente vê que ele anda muito traumatizado por conta do seu passado, né? Ele não consegue compreender direito esses demônios, ele tenta entender, buscou ajuda com o professor, mas calma que lá no X-Men 2 a gente vai entender melhor como funciona a cabeça desse animal chamado Wolverine. O que você preferia? Um colã amarelo? Eu entendi a referência. E com isso, né, a vampira, com medo de ferir mais alguém na mansão, ela se mandou, caiu fora e graças ao cérebro, o professor conseguiu localizar a vampira e, meu amigo, rolou um dedo no rabo e gritaria da zorra, cara. Wolverine, Ciclope, Tempestade tretaram com os capangas lá do Magneto e se não fosse o professor, né, utilizando seus poderes, o Magneto, ele teria apertado o gatilho, mano, teria matado quase todos os policiais que estavam ali na rua. Essa cena é muito embaçada. Fantástico. E, meus amigos, são justamente cenas como essas, momentos como esses, que fazem com que o primeiro X-Men seja um dos melhores que eles já lançaram até hoje, né? Porque realmente no quesito efeitos especiais não dá pra gente julgar muito, né, cara? Porque é início dos anos 2000. Os efeitos eram ridículos, eles envelheceram muito mal. Por raios do Ciclopes, eu faço melhor no Paint hoje. Mas, cara, é um filme que tem boas atuações, bons personagens, o roteiro é bem redondinho, sabe? Não tem aquela barriga, aquele atropelo, ele é bem objetivo, desenvolvem bem os personagens e principalmente é um filme que pavimentou a estrada para os futuros filmes de super-heróis, cara. O primeiro a fazer isso em larga escala foi os X-Men, cara. Teve o Batman lá nos anos 80, mas, cara, quem começou essa parada, essa fama toda de heróis, foram os X-Men. Mas quem lhe disse isso? Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, a vampira, ela foi raptada pelo Magneto e a gritaria iria recomeçar, cara. Mano, imagine a reação dos X-Men nesse momento, mano. A vampira sumiu da casa e quando vê, ela tá lá já no Magneto, prestes a morrer para aquela máquina poder funcionar. Desespero maior que esse. Só quando você coloca a mão no bolso e não sente
o celular. Agora, outro desespero grande também é quando eu vejo que vocês assistem os especiais aqui do Tio Geek e não deixam a voadora no like, pô. Aproveita que tá no início, no primeiro filme ainda, já deixa a voadora no like, se inscreve, ativa o sininho, porque só assim pra vocês poderem acompanhar os próximos vídeos, cara. E já vão comentando aí também os temas dos próximos especiais, tá? Preciso desse feedback. Vocês querem ver o que aqui no Calamudo Geek? Qual o próximo especial? Comenta aí. Não. Isso porque a Jean Grey, ela consertou e usou o cérebro que a Mística havia sabotado, né? Então ela conseguiu encontrar a máquina do Magneto lá na Estátua da Liberdade e geral foi pra lá, mano. Porque o Magneto, ele pretendia usar essa máquina nos líderes mundiais que estavam se reunindo, né, lá na cúpula pra poder manipular todo mundo. E ele iria conseguir isso com os poderes da vampira, né? Ele iria transferir, ia tocar nela e aí a magia toda ia acontecer. Ou seja, os X-Men agora, eles teriam que sair em uma missãozinha, se é que vocês me entendem. Ei, por que não pega a sua missãozinha e enfia no... E com isso a galera foi em peso atrás da vampira e rolou a cena mais mentirosa da história, mano. Porque o Groxo, que no passado fritava hambúrgueres, conseguiu derrotar a Jean Grey e a Tempestade ao mesmo tempo. Mas é claro que essa sequência sensacional merece aqui o nosso primeiríssimo fight. E depois da treta absurda, cara, que o Logan teve pra poder chegar até a máquina do Magneto, né, que ele teve que lutar contra o Dentes de Sabre, mas ele conseguiu chegar até lá. O Scott, mano, pô, tiro certeiro no Magneto, né, conseguiu aliviar ele e o Logan foi lá e destruiu a máquina. Porém, a vampira, ela não aguentou o tranco e bateu as botas, cara. A vampira, mano, morreu, cara, mas aí o Wolverine tocou na garota e novamente transferiu um pouco do seu poder de cura pra que a vampira voltasse à vida, cara. Sendo que foi durante a destruição dessa máquina que a vampira ficou com parte dos cabelos brancos, tá ligado? Afinal, ela tava pegando as características do Magneto e o Magneto já tava velhinho. Tá vendo, cara? É por isso que o roteiro desse filme é redondinho, entendeu? Não tem barrigas. Olha os detalhes, olha as minúcias, cara, é muito bom. E com isso, o Professor Xavier se recuperou de seu coma e o grupo descobriu que a Mística ainda estava viva, cara. Lembrando, é claro, que ela havia supostamente batido as botas quando o Wolverine meteu as garras na coitada. Só que aí os X-Men, eles viram a Mística se passando pelo Senador Kelly na televisão. Ou seja, tem mais treta vindo por aí, meus amigos, e a gente vai ver isso agora. Então o professor recomendou, né, que o Logan ele fosse até uma base militar muito distante para ele poder descobrir a respeito do seu passado. E por fim o professor visitou a nova cela de plástico do Magneto, né, a nova prisão, e disse que independente do que acontecer, os X-Men vão estar sempre lá para poder impedir. Não, a grande verdade é que toda essa treta só tá acontecendo porque o Ben tocou no troço. Ah, se ele não tivesse tocado, hein? Não toque no troço. E cara, o mais curioso é que nessa cena final, né, do Charles com o Magneto, nenhum dos dois atores sabiam jogar xadrez de verdade, né? E o Tio Geek é que sabe jogar um pouco de xadrez, então seria eu mais inteligente que o Professor Xavier. Esta foi a coisa mais estúpida que já ouvi. X-Men 2. Nossa história continua com X-Men 2, que é um dos filmes de heróis mais subestimados de todos os tempos, cara. É inacreditável isso. Porque tem gente que detesta, odeia esse filme. E eu não vou conseguir entender nunca isso na minha vida, porque pra mim ele é tão bom quanto o primeiro, se não for melhor que o primeiro. Cala a boca. Mas a nossa história, né, recomeça com essa que é a melhor cena de filmes dos X-Men de todos os tempos, cara, que é o Noturno tentando apagar o presidente dos Estados Unidos. Cara, pro Tio Geek aqui, que era fã do X-Men Evolution, que chegava em casa correndo da escola todo dia pra poder assistir no SBT, ver esse Noturno nessa cena absurda de... Mano, foi demais pra mim. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, o Mutano foi detido e na faca tinha escrito liberdade aos mutantes agora. Não, nesse momento o Tio Geek tomou um choque quando assistiu, né? Porque como assim? O Noturno virou um assassino? Ele quer matar o presidente? O que tá acontecendo, Geek? Calma, que eu vou explicar, calma. Tá legal. Sendo que nessa cena aí dos X-Men reunidos no museu, era pra ter entrado a cena da Jubileu, mano. Pois é, vocês lembram lá da Jubileu do X-Men dos anos 90, que eu já até fiz um especial sobre isso? Então, a Jubileu, ela tava nessa cena, ela tava demonstrando seus poderes, só que infelizmente a coitada foi cortada. 1 minuto de silêncio em homenagem a Jubileu. Desculpa, não temos 1 minuto, vamos. Só que aí o Pyro, que é outro personagem da hora no filme, né, que é aquele maluco lá que manipula o fogo, ele tretou com os manos e o Professor Xavier teve que intervir, mano. Não, convenhamos, né, esse maluco aí do fogo, dos X-Men, ele pirou de vez.
Porém, o Wolverine, ele reapareceu na escola para superdotados, né? Se é que vocês me entendem. E é imediatamente forçado a cuidar das crianças na escola, né? Porque o professor Xavier localizou o Noturno com o cérebro e enviou a Tempestade a Jean Grey para poder recuperá-lo. E aí tem toda a cena, né, delas duas chegando lá no Noturno, conversando. A gente percebe que o Noturno é um personagem muito religioso, né? Tem essa fé muito forte, ele tava numa igreja e elas conseguiram trazer ele para casa. Só que do outro lado, né, o Ciclopes e o professor foram visitar o Magneto, né, na sua prisão de plástico para ver se ele tinha alguma participação no ataque ao presidente. Mas aí quando o professor leu os pensamentos do Magneto, ele descobriu que um agente secreto do governo, né, William Stryker, estava extraindo informações do Magneto. E aí nesse momento o professor e os Scotts caíram numa armadilha e adivinha quem apareceu? Exatamente o Stryker, cara. Eu não aguento mais ver a cara desse maluco. Mano, se vacilar esse Stryker, ele apareceu mais que o Wolverine, velho. Porque não é possível. Já é o terceiro ator diferente a interpretar o mesmo personagem no universo dos X-Men. Eu acho que isso nunca aconteceu, brother. Ele apareceu jovem, né, lá em Dias de um Futuro Esquecido, bem no finalzinho. Ele apareceu em X-Men Origins de Wolverine e agora em X-Men 2, pô, tá louco. E com isso tivemos uma das minhas cenas favoritas desse filme, cara, que é a invasão do Stryker na mansão Xavier. Porque, cara, nela a gente viu a Alice Negra, a gente viu o Colosso, a gente viu os guris, né, bem pequenininhos. Só que felizmente a galera conseguiu fugir, né? Quer dizer, fugir não, alguns fugiram, né? A gente vai ver mais pra frente, só que a maioria se esconderam dentro da mansão Xavier. E quem tava comandando, quem tava liderando esses guris era justamente o Colossus, que a gente vai ver melhor lá no terceiro filme. Mas, cara, essa cena foi absurda, pô. O Wolverine ali, ó, abriu as garras aqui, saiu metendo todo mundo, foi loucura, velho. Como é que é? Agora eu me identifico muito com o Wolverine, mano. O Wolverine chegou lá, abriu a geladeira e pelo que a gente viu também nesse filme, o Wolverine, ele não é muito fã de Nescau não, tá? Ele prefere cerveja, mas enfim, cada um tem sua opinião. Outra coisa que não seja achocolatado? Só que aí o Coronel Stryker, ele apareceu pro Wolverine e disse que ele sabia a respeito do passado do Logan, né? Afinal, foi o Stryker quem deu as garras de adamante pro Wolverine, pô. A gente viu lá no X-Men Origins Wolverine. Só que o Logan, ele não sabia disso. E aí, como eu disse, né? Teve uma turma da Mansão Xavier que conseguiram fugir. Eles saíram de lá, que nesse caso foi o Wolverine, a Vampiro, o Bob e o Pyro. Ou quer dizer, Pyro não, Pyro. E, cara, essa cena daí é muito boa, mano. Porque o maluco, ele manipulou o fogo e tacou nos policiais, velho. Ele pirou de vez, realmente. Não, eu sou mais fã dele do que do Bob, velho. Me desculpa, o Bob, ele é um bananão safado. Você é um bananão. Não, agora o mais engraçado é que o ator que interpreta o Bob no filme dos X-Men, como a gente viu, ele tem o poder do gelo. Só que em The Boss, quando ele fez a sua participação, ele interpretou um super que tinha poder de fogo. Olha a ironia dos caras aí. Uau! Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, a Tempestade chegou, né, com o X-Jato lá na cena e por pouco o pior não aconteceu, cara. Porque a Força Aérea tentou derrubar o X-Jato com 2 mísseis, mas a Jean Grey conseguiu impedir, cara. Sendo que por pouco ela não manifestou a Fênix nesse momento, velho. Cara, se tem duas coisas que eu aprendi nessa vida, é uma: nunca toque no troço, nunca. E segundo, nunca irrite a Jean Grey, mano. Você não vai querer ver a Fênix. É mentira. Só que aí o jato iria cair, mano. Iria colidir. Todo mundo ia se lascar lá dentro. Só que o Magneto, ele apareceu, parou o X-Jato, ajudou a galera, conversaram com eles e por fim ele fez a piadinha do século, que é o fato dos X-Men não voarem nos cinemas. Quando é que eles vão aprender a voar? Já que o Magneto, ele descobriu que o Stryker orquestrou aquele ataque ao presidente no início do filme para poder obter a aprovação e atacar a escola do Xavier. Sendo que o Stryker, ele estava fazendo experimentos com mutantes, né, incluindo o Noturno, em uma base muito secreta. Ou seja, o Stryker, ele queria acabar com os mutantes, cara. Ah, Geek, mas como que o Stryker, ele manipulou o Noturno lá no início do filme? Porque realmente a gente não viu essa cena, né? A gente não viu como que o Noturno foi parar nas mãos do Stryker, como que ele virou um experimento, mas a gente viu que o Stryker, ele meio que utiliza uma droga, né, um ácido, tipo um LSD da vida, que ele coloca aqui na nuca dos mutantes. Nesse caso ele fez isso com o Noturno e o Magneto e consegue persuadi-los, consegue controlá-los. Até porque, como eu disse, ele fez isso com o Magneto para poder obter informações sobre o cérebro, cara. Esse Stryker, ele é um sacana, bicho. E eu disse o que a vocês, cuidado que o Wolverine já tá metendo um corno lá no Ciclopes. O bonzinho gruda em você. Talarico, raspa a canela. E cara, é por isso que X-Men 2 é um filme tão bom quanto o primeiro, porque é basicamente a mesma estrutura de roteiro, de produção, só que agora em larga escala, né, porque tem mais personagens, a duração é maior, né, são 2 horas e 20 de filme, o primeiro filme era 1 hora e 50, se eu não me engano, e cara, cada um tem o seu momentinho no filme, o roteiro novamente é bem redondo, os efeitos especiais melhoraram bastante, a cena de abertura, cara, sensacional, o passado do Wolverine também foi muito bem abordado e desenvolvido, ou seja,
acertaram novamente. Bryan Singer, 2 strikes, né? Só falta o terceiro filme, que infelizmente ele não conseguiu. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Então, graças aos equipamentos roubados do cérebro do professor, o Strike ele criou uma espécie de segundo cérebro e com a ajuda do seu filho Jason, ele iria entrar na mente do professor e mandar o coitado dizimar os mutantes que ainda existem na Terra, pô. Afinal, como eu disse, esse é o objetivo do coronel William Strike. Ele quer dizimar, ele quer acabar com todos os mutantes até não restar mais nenhum. Ele quer fazer um strike. Ei, piada bosta. Então o Magneto se uniu aos X-Men, eles invadiram a base do Strike, rolou um dedo no rabo e gritaria da Zorro, o Ciclopes lá foi drogado, aí rolou uma gritaria, mano. Não, a Mística do nada ela saiu, né, deslizando ali pela porta e saiu dando dedo lá pra todo mundo. E aí eu lembro também que o Wolverine lutou contra a assistente do Strike, que também tinha as garras de adamantio, e aí dá-lhe aqui, vai. Só que aí, meus amigos, o Magneto, que havia ajudado os X-Men, né, até chegarem a essa base, ele trollou geral, né, pra variar, né, quem mandou confiar no Magneto, né, porque ele chegou pro Jason, pro filho do Stryker, e disse que os planos mudaram. Ou seja, ao invés do Xavier dizimar os mutantes, agora ele iria aniquilar todos os humanos. Afinal, o Magneto sonha um dia em ter uma Terra governada apenas por mutantes, cara. Todo mundo quer paz nesse filme, menos o Magneto. Mas eu não. E com isso, o Wolverine, ele derrotou o assistente do Strike e prendeu o próprio, né, cara. Finalmente o Wolverine se lembrou lá das suas origens, né, como ele conseguiu o adamante e tudo mais. Só que aí, meus amigos, a gente tem um grande sacrifício da Jean Grey, né, porque o X-Jato iria inundar após a destruição da base do Striker e a Jean não viu outra alternativa a não ser poupar a vida dela pra poder salvar a galera, velho. E aí fica a grande dúvida, será que foi nesse momento que a Jean, ela bateu as botas? Ela morreu em definitivo? Ou será que não? Solidão. E aí no final, cara, foi uma choradeira, todo mundo desabando, né? O Scott Corno Summers chorou aos braços do cara que pegou sua mulher e o presidente lá no final, ele tava prestes a fazer um discurso quando do nada o Charles junto com todos os outros X-Men apareceram e deram a real pro cara, velho. O professor foi claro, ele disse: o agente se ajeita aqui ou então vai rolar um dedo no rabo e gritaria, amigo. O Carecon, ele deu papo. Ah, entendi. E com isso o filme termina com o lugar, né, onde a Jean faleceu e lá está ela, a Fênix Negra, que só vai aparecer no terceiro filme, que infelizmente é uma coisa muito ruim, cara. Eu não gostaria de comentar sobre ele porque é um dos piores filmes de heróis. X-Men, o confronto final. Mas a nossa história continua com o encerramento da trilogia dos X-Men, né, dirigido pelo Bryan Singer, que é o confronto final, mano. Que é um filme, como eu disse pra vocês no início do vídeo, que quando eu era criança, eu assistia em loop. Eu amava esse filme. Eu tinha um DVD piratão que eu comprei na feira de 2 contos e, cara, eu assistia todos os dias. Eu sei todas as falas. Só que é aquela coisa, né, quando você é moleque, você gosta. Aí você cresce, você vai rever as coisas, rever o filme. Né, eu queria ser criança de novo. Ridículo. Só que na história, né, o Magneto ele continua como fugitivo e lá no passado, né, 20 anos atrás, o Charles e o Eric, eles foram recrutar uma garota mutante que viria a ser nível 5, que é a Jean Grey, cara. Não, e do nada apareceu o Stan Lee lá de boaça com a mangueira. Essa cena foi de... Eu amo o Stan Lee, cara. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, né, 10 anos atrás, nós conhecemos o jovem Warren, né, que deveria ser o Arcanjo, só que aqui foi porcamente desenvolvido, mas que ele simplesmente desenvolveu seu gene mutante sem o seu pai saber, porque o pai do moleque, ele era o chefe de um laboratório que estava desenvolvendo a cura mutante, e o filho dele era mutante. Mano, surpresa maior que essa, só quando você vê que tem um gogó na mina que você gosta, velho. Isso é fascinante. E aí os X-Men, eles estavam na sala de treinamento, o Logan acendeu um charuto lá no meio da batalha, super normal. Depois ele arrancou a cabeça de um dos sentinelas, até que por fim nós conhecemos o Hank McCoy, que é um dos melhores personagens dos X-Men, que aqui infelizmente foi outro porcamente desenvolvido, velho. Mas aqui nesse filme, né, o Hank, ou então Fera, como você preferir chamar, ele trabalhava pro governo, né, era conselheiro, e aí ele foi até a instituição Xavier, e lá todos eles receberam a belíssima ou não notícia de que a cura mutante finalmente havia sido concluída, cara. Pois é, meus amigos, esse cara daí quando soube disso ele ficou uma fera. O quê? Só que aí, meus amigos,
rolou um dedo no rabo e gritaria absurdo, cara, porque o Magneto ele viu essa oportunidade e finalmente montou a sua Irmandade, né? Porque como todo mundo sabe, o Magneto ele não quer o fim dos mutantes, ele não quer uma cura, mano, ele não acha que a mutação seja uma doença. Então ele reuniu a galera que tava lá na reunião, montou a sua Irmandade e disse que a partir de agora eles iriam atacar quem estava à frente dessa cura, velho. Ah, agora eu entendi! E adivinha quem era o principal responsável por tudo isso? Exatamente o Jimmy, que é esse garotinho mutante aí que tinha o poder de retirar os poderes dos outros mutantes ao chegar perto. Ou seja, tudo nesse filme era pra ter girado em torno desse moleque, só que ele também mal apareceu, mano. Ele teve 2 ou 3 cenas no máximo. Ele é a figura mais importante desse filme e mal apareceu. Só que aí a gente descobriu que o laboratório, né, tava retirando o DNA desse molequinho Jimmy pra poder fazer a cura mutante, velho. Eu imagino esse Jimmy numa batalha, ele deve ser sacanagem, velho. Eu não sei. Sendo que a vampira e o Bob, eles estavam começando a ter ali alguns conflitos em seus relacionamentos. Você é homem, Bob. Só consegue pensar numa coisa. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, nós temos o primeiro grande problema desse filme, que é a Jean Grey, cara. Porque o Scott, né, tava a pé da vida, ele atirou no rio e do nada a Jean retornou como se fosse uma fênix, cara. Porque esse filme, tá, o X-Men 3 Confronto Final, ele tem basicamente 2 frentes, né? 2 arcos. Tem o arco do Jimmy, né, da cura, mutante e tudo aquilo que a gente viu, e tem o arco da Fênix Negra. Só que eles não conseguiram desenvolver bem nenhum desses 2 arcos. Ficou muito jogado, mano. Tipo o Jimmy. Quem é o Jimmy? De onde ele veio? Qual a origem desse moleque? Por que ele tá no laboratório? Quem conseguiu pegar ele? E a Jean Grey também, por que ela retornou? Por que ela tá mudada? Por que ela já tá modo Fênix? O roteiro não explicou, mano. A galera chorou Nescau nessa hora aí. Tá na hora de superar isso. Mas aí o gado do Scott Summers foi inventar de beijar a Jean maluca da vida e acabou batendo as botas, mano. O Ciclopes ele morreu, bicho, você acredita nisso? E com isso a Tempestade e o Logan, né, foram atrás do Scott e lá eles viram um corpo estendido no chão. Só que esse corpo não era do Scott e sim da própria Jean Grey. Então eles levaram a Jean, né, até o Instituto Xavier lá pro professor examinar e lá nós descobrimos que a Jean, ela tinha um modo Fênix Negra, cara. E a explicação que o professor deu também foi muito sensacional. Porque basicamente a Jean, ela tinha uma dupla personalidade. Tem a Jean boazinha, né, e sã da cabeça, como a gente viu nos filmes anteriores, e tem a Jean pirocu da Fênix Negra, lascou geral, velho. Já que o professor, ele havia conseguido controlar essa Fênix Negra durante todos esses anos. Porque, como eu disse, velho, se a Jean, ela perdesse o controle dos seus poderes, né, se ela não conseguisse controlar com a ajuda do professor ao longo desses anos, acabou, velho, já era, vai matar todo mundo. Acabou. E aí o Warren, né, o arcanjo, ele fugiu do seu pai, porque o cara queria aplicar a primeira cura mutante no seu filho, ele não quis. E com isso temos mais uma cena da hora desse filme, que é o Magneto resgatando a Mística. Cara, esse filme, apesar de como um todo ele ser muito fraco em roteiro e desenvolvimento de personagem, mas cara, tem algumas cenas que são muito inspiradas, velho, tipo essa. E adivinha quem que eles conseguiram resgatar junto com a Mística? Mano, Juggernaut, o fanático, que sempre foi meu personagem favorito do universo dos X-Men. Ele não é mutante, mas eu amo o Juggernaut. E agora o que custava, né? O Bryan Singer colocar lá a roupa vermelha no Juggernaut, cara, o capacete vermelho, custava o que isso? Só que a Mística, meus amigos, recebeu um tiro que continha a dose mutante, cara, continha a cura. Ou seja, a Mística, ela perdeu seus poderes e voltou a ser uma humana. E o Magneto fez o quê? Bye bye, querida, você não é mais uma de nós, não venha pra cá. Só que aí o gado do Logan, né, ele tentou beijar a Jean também, afinal a cabeça de baixo do homem pensa mais do que a de cima. E a mina quase matou ele, mano, assim como ela fez com o Scott. Se não fosse o poder de cura do Wolverine, já era. Então a Jean, ela conseguiu fugir do Instituto Xavier e ela foi pra sua casa, cara. E é nesse momento que a gente tem o que pra mim é disparada a melhor cena desse filme, que é a morte do professor Charles Xavier. Cara, eu amo essa sequência, velho. O Charles e o Magneto, né, foram até a casa da Jean, afinal o Magneto queria recrutar a Jean pra sua irmandade, já o Xavier queria controlar ela, e lá rolou um dedo no rabo e gritaria absurdo, cara. O Wolverine queria impedir, né, queria entrar dentro da casa, mas o professor disse não, fiquem aí. O Magneto também disse que ninguém entra na casa, só ele, o professor e a Jean, só que o Wolverine perdeu o controle, aí o Juggernaut botou o capacete, rolou uma luta insana, aí veio tempestade, e isso daí aconteceu, cara. A Jean, ela perdeu o controle e... Tá, velho. Cara, o professor, ele bateu as botas e eu amo essa cena de paixão. É triste pela partida dele, mas a cena como um todo, cara, o slow motion, o emocional, a trilha sonora, o professor olhando pro Logan e se despedindo, cara, foi demais, velho. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
E aí rolou o funeral do Charles e, inconformado, afinal a Jean decidiu ir com o Magneto pra sua irmandade, o Wolverine foi atrás da Jean na floresta e novamente temos outra cena, mano, que é muito da hora, bicho, que é o Wolverine metendo louco lá contra os caras. É o que eu disse anteriormente, esse filme, ele tem ótimas cenas, principalmente as de ação, né, como a gente vai ver lá no final, só que como um todo, mano, o roteiro, o desenvolvimento de peças, cara, é fraco, é muito fraco. Esse filme tem cenas inspiradas, mas o todo é muito ruim. Porque, novamente, eu voto naquilo que o Tio Geek disse alguns minutos atrás, né? Porque esse filme, ele tem muitas frentes a ser desenvolvida. Tem o arco da cura e do Jimmy, que por si só já renderia um filme, e tem o da Fênix Negra, cara. Pra você que lê quadrinho, você sabe que o arco da Fênix é o mais importante da história dos X-Men. É o mais grandioso. Era pra ter um filme só da Fênix Negra, mas eles decidiram juntar os dois e não deu bom, velho. Ridículo. E com isso a vampira ela queria se mandar do Instituto Xavier porque ela não suportava ver o Bob se divertindo com a Lince Negra, outra gada. E por fim o governo, né, até tentou armar uma emboscada pra Irmandade lá na floresta, mas eles tomaram foi uma baita de uma trollada, velho. Tá legal. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, se esse filme tem algumas cenas muito inspiradas, por outro lado, tem algumas cenas que não fazem muito sentido, cara. Tipo essa aí do Magneto levitando a ponte até o laboratório onde tava a cura mutante. Não faz sentido. Cara, ele não precisava ter feito isso. Era só colocar os mutantes em uma plataforma de metal mais leve e transportar geral, mano. Pra que mover uma ponte inteira, tá ligado? Não tinha necessidade. Não, e o pior de tudo foi o fanático que disse que não sabia nadar. Pô, fanático é nudável, eu te amo, mas não dá. Como vamos chegar até lá? Eu não sei nadar. E tudo isso, como eu disse anteriormente, é porque o Magneto ele queria ir até o laboratório que é onde tava rolando a cura mutante, né? Onde o Jimmy tava. O Magneto queria acabar com esse moleque. E com isso os X-Men eles acabaram se reunindo, né? Geral foi até esse laboratório, né? Onde a Irmandade tava. Iria rolar uma guerra absurda, um dedo no rabo e gritaria. O Wolverine chegou pro Magneto e disse isso daí. O meu é maior que o seu. Rolou uma treta insana, cara. Eu amo essa cena final também, já adianto. Os efeitos especiais estão absurdamente melhores em comparação com os outros dois filmes. E dá-lhe aqui, vai. Cara, aquela cena final do Bob contra o Pyro, né, eles disparando lá gelo contra fogo, lembrou só a época do Play 2, mano, quando a gente jogava com um amigo o Dragon Ball, e aí quando se chocava assim, tinha que ficar girando analógico, sabe, pra ver quem... Bons tempos. E com isso o fanático tentou pegar o moleque do Jimmy, né? Só que aí ele foi facilmente vencido pela Lince Negra, o que não faz sentido, porque, mano, o fanático, ele foi derrotado pela Lince Negra. Você sabe quem eu sou? Eu sou o fanático, sua idiota. Buf, eu sei todas as cenas desse filme. Não sabe quem eu sou? Sou um fanático, sua idiota. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, o Fera, ele aplicou a cura no Magneto, ele perdeu os poderes e, por fim, a Jean, ela surtou de vez, mano. Ela entrou no modo Fênix Negra, né? Quer dizer, só que não, afinal, isso daí não é a Fênix nem aqui nem na China. Só que aí o Logan, o Wolverine, ele não viu outra alternativa a não ser impedir a sua amada Jean Grey. E aí a gente tem essa cena que, cara, é muito bonita. É sensacional, eu gosto desse final, velho. Eu te amo. Então os X-Men venceram, a gente não faz a menor ideia do que aconteceu com o Jimmy, né? Afinal o roteiro não explicou. Porém o Magneto e o Charles, eles foram uma sacada genial do roteiro. Porque no final, né, a gente viu que o Eric, o Magneto, ele tava sentado lá numa mesa, né, jogando um xadrez sozinho e ele conseguiu mover uma das peças. Ou seja, o roteiro tá dizendo pra gente que ele, de certa forma, não tinha perdido totalmente os seus poderes. E o Charles Xavier, ele apareceu nas cenas pós-créditos desse filme, que eu nem lembrava que tinha, e simplesmente estava vivo. O Charles estava vivo. Agora, como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? De que forma ele voltou à vida? Nós jamais saberemos, né? Mas tudo isso só tá acontecendo por causa de uma coisa. Não toque no troço. Só que, cara, esse final de X-Men 3, ele foi muito importante pro outro filme dos X-Men, que é Dias de um Futuro Esquecido. Afinal, esse filme, ele só existe graças a essas duas cenas do X-Men 3, né? Que nesse caso é o Magneto com os poderes de volta e o Charles vivo. O Bryan Singer, os roteiristas, eles são espertos também, tá? Miserável é um gênio. O miserável é um gênio. Mas e aí, meus amigos, curtiram
curtiram esse especial? Qual o seu filme favorito da trilogia, cara? Comenta aí pra mim. O meu favorito é o 12, já adianta aí. Mas é óbvio que a nossa cronologia não termina por aqui. A gente vai ter a terceira e última parte, né, com os filmes X-Men, A Era de Apocalipse, Fênix Negra e Wolverine Imortal, caso vocês queiram. Então é só comentarem aí, Tio Geek, traz a parte 2, faz a continuação, termina essa saga, esse especial, que é claro que eu vou trazer, mas eu preciso do feedback. Então, vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão, cara, clica nele, que foi a nossa parte 1, né, do especial dos X-Men, e aqui tá o nosso especial do X-Men Evolution. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho, me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!